Olá, hoje é domingo e... Gente, eu adoro domingo. No vídeo passado, a gente estava falando de linguagem, era isso? Então, vamos dar continuidade nessa história da linguagem? Por que ela é tão importante quando a gente está trabalhando com sujeitinhos de fralda? Sujeitos que não falam ainda, ou a gente pensa que eles não falam, né? A linguagem é aquilo que vem unir e ao mesmo tempo separar. Basta vocês pensarem na vida de vocês quando alguém te diz, eu te amo. E quando às vezes essa mesma pessoa diz, eu não te amo mais. A linguagem, para que ela faça função, ela precisa se inscrever no organismo para que ele vire corpo. A linguagem, ela vai dar o início de tudo. Por exemplo, quando Freud falava no projeto da questão da saciedade, né, da necessidade, por exemplo, quando um bebê grita, né, chora, o que acontece? Ele vai fazer que a atenção daquele outro se dirija para ele. E aí o outro vem e dá uma mamadeira ou dá o peito. E o que acontece? Esse bebê vai se criar nessa relação de pedido e a capacidade do outro de dar o que o bebê está esperando. O que fica no resto, a gente vai falar outro dia, certo? Mas quando a gente recebe esses bebês e essas díades no consultório, que a gente ouve toda a história, a gente vai ouvindo coisas da gravidez, da história, das gerações passadas, né? E quando a gente encontra com um bebê que está fazendo sintomas, não dorme, não come, vomita, tudo isso, as palavras, elas vão ter um efeito apaziguador. Mas somente se primeiro a gente reconhecer a dor, o sofrimento, de dizer, ai, Lia, meu Deus, como dói quando eu vomito, como eu fico cansado quando eu não consigo dormir. Depois disso é que a gente vai poder usar aquilo que foi dito da família e redizer aquilo e traduzir aquilo para o bebê. É como se fosse assim a capacidade do bebê de sentir que esse olhar do outro nele, que somos nós, os terapeutas, analistas, é capaz de transformá-lo. Vocês lembram quando o Winnicott dizia o que é que o bebê vê quando ele olha a mãe? Ele vê a si mesmo. Nós fazemos esse mesmo papel quando o outro que está tomando conta daquele bebê não consegue, por 1001 razões, mas não consegue. Mas eu queria falar também do que eu acho, do que é interpretação quando a gente trabalha com bebês. A gente tem que saber que antes disso, a gente tem que se assegurar que há uma certa transferência, tanto da mãe como do bebê, na pessoa do analista. Essa transferência se baseia numa capacidade de absorver, de se sentir compreendido e, por isso, ter o sentimento de segurança. Agora, a gente tem que ter muita atenção, porque existe uma diferença muito grande entre confusão e fusão. A confusão, ela impede a relação de realmente fluir. Ela impede o pensamento do bebê de nascer. E isso tudo, a gente tem que lembrar da diferença entre fusão. A fusão entre uma mãe e um bebê, ou entre um pai e um bebê, ela tem que ser desfeita. Para que isso não leve o bebê a ficar numa espécie de congelamento, eu diria, temporal. Ele fica preso entre duas gerações. E aí ele não pode criar a própria geração dele. Esse bebê,
ele precisa da gente. Ele precisa que a gente venha nomear todo o sofrimento pelo qual não só ele, mas o entorno dele está passando. Vamos conversar com os bebês. Vamos contar para eles o que está acontecendo. E, sobretudo, o que aconteceu antes dele chegar. Bom domingo!